Leitura do livro Fragmentos de Pensamento e de Paixão, de Pietro Baldi. Capítulo Consciência e Subconsciência, 1930. Em campo algum, a desigualdade humana é tão profunda como nos valores espirituais íntimos que distinguem a personalidade. Se olharmos a alma despojada dos oropéis da educação e das convenções sociais, se isolarmos observando em profundidade o tipo individual de todos os acessórios que atualmente o escondem, encontramos homens da mais irredutível disparidade psíquica, ainda que a pátria, as condições e a família sejam as mesmas. Eles vivem sob semelhantes aparências exteriores, sob as mesmas leis sociais, passam pelos mesmos lugares e nas mesmas circunstâncias. Somente ocultam, na profundidade invisível, um modo diverso do ser, de sentir, de reagir e uma estrutura espiritual diferente, a personalidade. Um eu, com suas características, turbilhona sob a máscara igual, niveladora da forma, não da substância, ao lado de quem vegeta na sua beatitude orgânica, esquivo a qualquer fadiga de conhecimento e a qualquer risco de ação. Outros se agitam por um incessante tormento de criação e não podem viver sem a consciência do todo, nem sabem mover-se sem que cada ato seu seja uma nota na grande sinfonia da vida. Há os que saciam de pequenas coisas imediatas, os que tremem sob o peso das concepções poderosas. Aqui, um espírito embrionário, quase inconsciente, que não sabe viver senão externamente. Lá, uma alma hipertrófica, sente o universo se agitar dentro de si e é esmagada num vórtice de sensações. Sob a aparência de igualdade, existem distâncias incalculáveis. Uma substância diversificada de vida e de destino que torna impossível qualquer nivelamento. Entretanto, o desejo de nivelamento nasce, e nasce no mundo que, por ser uma corrida para a evolução, não admite igualdade. Este desejo não apresenta senão o esforço dos inferiores para alcançarem, a qualquer custo, os superiores. A teoria da igualdade foi sempre a teoria da equiparação do maior ao menor, a teoria do rebaixamento do primeiro a favor do segundo. Foram sempre as classes moralmente menos evoluídas, as mais ansiosas pelos nivelamentos sociais, pelo rebaixamento de todos os vértices e pela supressão de todas as instâncias. Se olham com desprezo para o alto, na realidade a maior aspiração é imitar, é fazer-se por elevar-se. A eterna lei do progresso incita o homem com seu impulso irresistível. A prepotente necessidade de elevação espiritual, que arrasta mesmo os mais retardados, arrebanha ainda os mais inertes, porque um dia toda a paralisação e toda a satisfação chegam à fase de saciedade e enjoo. Esta universal aspiração de multiplicar necessidades, de refinar hábitos, de combinar a vida, lutando às vezes mais pelo supérfluo do que pelo necessário, para tudo realizar e experimentar, que coisa tende senão a conquista de formas de vida mais complexas, nas quais alcança maior desenvolvimento da consciência? Nada parece interessar tanto a vida quanto este processo de crescimento da personalidade. Parece que não se sabe dar outro conteúdo, outro objetivo à existência do que esta expansão do eu que deseja conquistar o universo, essa fadiga de criação, necessidade tormentosa da alma que anseia pelo supranormal. As grandes necessidades da vida humana não são mais exclusivamente a conservação e a reprodução, conservação da raça, senão também o aumento da consciência. Quando dizemos consciência, personalidade, alma, espírito, psique, não conhecemos exatamente qual seja a estrutura deste organismo. Sem dúvida, qualquer coisa de muito complexa que não podemos definir a não ser de modo vago e genérico. Há, na personalidade, dois organismos concêntricos diversamente desenvolvidos e
amoldados segundo os vários indivíduos, ou seja, duas consciências, a consciência e a subconsciência. A primeira é exterior, direi quase de superfície, aquela que comumente todos adotam no estado de vigília, na vida cotidiana, nas correlações com o ambiente sobre o qual é plasmada, do qual e para qual é feita. Nada nos autoriza a tomá-la como unidade de medida das coisas. Muitos fatos nos deixam crer que ela não esgota toda a realidade e que deixa ainda inexplorada uma região ainda mais vasta, uma vez que não possui outros órgãos senão os sentidos. Tudo o que esta consciência abraça, apanha e possui, ela o faz por via sensória. Se é precisa e concreta, é entretanto limitada. Se é positiva e ativa, projeta-se para o exterior, que é seu todo e único campo de ação. É a consciência da vida e morre com ela. A subconsciência é outro modo de ser e de sentir, é uma projeção diferente do eu, em direção oposta, para o interior, onde se encontra uma realidade muito mais extensa. É como uma vastíssima consciência de sonho, incerta, evanescente, vizinha do mistério. É outra consciência situada no polo oposto do ser. O eu oscila entre os dois extremos, entre as duas consciências fronteiras, em dois mundos limítrofes, um externo, outro interno. Duas consciências que, como o dia e a noite, a vida e a morte, são inversas e complementares, e assim se equilibram como duas metades de um todo. A subconsciência é consciência profunda, um organismo mais íntimo, o ser interior, a verdadeira personalidade, não herdeira nem filha do ambiente. É o eu com toda a sua capacidade, instintos, aspirações e a trajetória do seu destino. O eu que se oculta nas profundezas do ser, bem pouco visível e que raramente se revela no tipo comum. Ela contém e resume todo o passado vivido, a experiência cotidiana de inumeráveis vidas, das inumeradas provas experimentadas através do organismo sensório da consciência cerebral. Qualquer coisa, como a essência destilada, desceu em profundidade ao íntimo e se transmitiu por automatismo ao subconsciente sob forma de hábitos, qualidades, atitudes, instintos e ideias inatas. A descida das experiências da vida exterior para a consciência mais profunda, que as absorve, as assimila e as conserva eternamente, resistindo assim à transitoriedade das coisas mortais, é um fenômeno maravilhoso, porque valoriza no eterno cada ato da vida, dando a tudo um significado profundo. No subconsciente reside o nosso eu verdadeiro e indestrutível, aquilo que de nós não perece com a morte. Se a função da consciência cerebral imortal é a de ser algo externo da subconsciência imortal, um meio para essa tomar contato com o mundo da matéria, um instrumento necessário à produção e à assimilação de experiências nele adquiridas, primeira condição para o acréscimo de aquisições, a realidade mais profunda de nosso ser encontra-se no subconsciente. Aquele crescimento que observamos ser uma das grandes necessidades da vida é o enriquecimento do subconsciente. O eu eterno se veste de milhares de consciências relativas, diferentes e transitórias, que morrem em milhares de existências. O que permanece indestrutível, o que recolhe os resultados da vida e assim avulta e se dilata, é o subconsciente, somente o subconsciente. Tudo o mais é transitório, sujeito à lei do transformismo fenomênico que tudo arrasta. Deve mudar de forma tanto mais rapidamente, quanto mais nos debruçamos para o exterior, do espírito para a matéria. Das células dos órgãos físicos, do sistema sensório e nervoso cerebral, até a consciência e a subconsciência, há uma progressão seriada de veículos ou corpos que se entrosam uns nos outros. O subconsciente não morre. Aquele que pode encontrar, através da meditação e da introspecção, o próprio subconsciente, reconstruindo-lhe as sensações, descobre o seu eu eterno
e, quem sabe, as impressões de sua vida no além. Todas as vezes que das profundezas daquele mistério que se esconde em nosso íntimo aflora qualquer coisa à superfície da consciência, temos indício de um mundo distante e inexplorado, de uma outra vida oculta que vivemos, mas nem todos somos iguais. Em alguns, o subconsciente é tão desenvolvido, as sensações do espírito são tão potentes que a vida interior é evidente e vive na Terra a vida que está além da morte, vivida na eternidade. Outros cujo subconsciente é apenas esboço embrionário, não encontrando dentro de si nenhuma sensação nem traços de vida interior, negam naturalmente tudo o que não podem compreender, porque toda a atividade consciente se desenvolve no mundo exterior. A sua alma rudimentar não sabe reger-se sozinha e morre, como consciência, na morte do corpo. Outros, em posição intermediária, que é de criação e de conquista, tentam sondagens neste arcano íntimo, onde cintilam clarões de luzes, revelações parciais que alvoroçam o ser com profundas emoções. Os contatos fugazes com o invisível, reveladores do subconsciente, são às vezes estados de sonho ou movimentos instintivos ou inspiração. Aquele parece, então, com meios e funções próprias da consciência cotidiana, exorbitando os limites da percepção anímica tipicamente superior à normal. No subconsciente, de seu sabermos sentir, gravou-se o segredo de nossa vida, traçou-se a trajetória de nosso destino, oculta-se o porquê dos nossos acontecimentos, vibra a lembrança de nosso eterno passado, permanece a sensação daquilo que somos antes de nascer e daquilo que seremos depois da morte. No subconsciente, se o soubermos encontrar, reside o segredo da identificação de nossa individualidade eterna, a bagagem de sensações com que sobreviveremos. Conhece-te a ti mesmo. Fato estritamente pessoal coloca o íntimo do ser que se interroga a si mesmo, vedado aos estranhos. Experiências que não se podem ensinar nem demonstrar a quem não sabe alcançá-las por si mesmo. Não é fácil ser lúcido no subconsciente, saber fazer funcionar esta consciência profunda, explorar por meio de uma sensibilidade tão diferente um mundo tão móvel e tão vasto que parece fugir ao controle de qualquer indagação, relatar a lembrança de tudo isto à consciência exterior. É por isto que se evita a utilização do subconsciente na vida prática. Não sabemos confiar-lhe um trabalho intelectual que resultaria em fadiga e sem consumo de energia nervosa. As duas consciências, sendo inversas, eliminam-se. A subconsciência não aparece enquanto a consciência está em função. Não é fácil suprimir todas as sensações exteriores, transferir-se para outra parte de nosso ser e saber descobrir este eu mais profundo que, em silêncio, vive em nós uma outra vida. Aquele, porém, que muito progrediu, sabendo captar o subconsciente, não viverá mais a limitada vida terrestre, mas a vida maior da eternidade e desconhecerá a morte. Este é o grande prêmio, a grande conquista a que conduz o desenvolvimento espiritual. A morte não é igual para todos. Igual pode ser somente o processo de decomposição orgânica. Diante, porém, da sobrevivência, somente um subconsciente desenvolvido não perde a consciência, isto é, não se anula como sensação no após-morte. Muitos dos homens atuais, demasiado próximos da besta, perdem realmente na morte a sua subconsciência. Outros morrem sem perder a limpidez e a potência de vida, porque nem todos sobrevivem igualmente. O progressivo desenvolvimento da sensibilidade a que nos conduz a evolução humana, não sendo senão uma contínua revelação do subconsciente ao consciente, um conhecimento cada vez maior das misteriosas potências íntimas da alma, equivale a uma contínua conquista da imortalidade, até que um dia o eu tudo saiba. A consciência, hoje tão limitada, dominará inteiramente o subconsciente, coincidirá com ele
e aquele mundo, ainda tão incerto, das percepções anímicas, será claro e evidente. Nesse dia, o homem terá vencido a morte.